Bom dia, meus queridos. É muito importante entender que Jesus e a palavra de Deus são uma só essência. Isto esclarece muitas verdades bíblicas que lemos. Por isso, por favor, prestem atenção no que eu vou declarar a seguir. Jesus proferiu 7 frases enquanto estava sendo crucificado. Uma delas, e a derradeira, foi a seguinte: está consumado. E após pronunciá-la, ele expirou. Jesus morreu ali naquela cruz. E esta frase resume tudo. Está consumado. Ou, em outras palavras, está feito, está realizado. Declarando assim que o que era necessário ser realizado por ele a nosso favor, ele, Jesus, realizou integralmente. Porque ao expirar ali naquela cruz, Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele é o Verbo de Deus, a palavra de Deus personificada que realiza coisas preciosas por nós, homens pecadores. Por isso, se nos apropriarmos desta palavra como sendo tão somente um complemento de Cristo e não como sendo a essência do próprio Cristo, diminuiremos a sua real importância. Pois conforme afirmou o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, nos foi dada, segundo Paulo, a tarefa de proclamarmos a palavra que é a essência do próprio Cristo, porque o fim de toda a Escritura Sagrada é a própria pessoa de Cristo. E a palavra só poderá ser devidamente proclamada quando se tornar, antes de tudo, verdade em nós e para nós mesmos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, fez a seguinte afirmação: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus estava operando tão eficazmente na vida daquelas pessoas, conforme afirmou o apóstolo Paulo, que se tornou notória e motivo de incessante gratidão a Deus. Mas o que o apóstolo Paulo anunciava a não ser o próprio Cristo? Paulo não ensinava nenhum credo religioso, nem tampouco alguma filosofia de vida, mas sim a Cristo. E ele não somente anunciava a Cristo e a sua palavra, mas vivia a sua vida como se o próprio Cristo estivesse vivendo-a. Tanto é verdade que ele declarou aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. E em outra ocasião, ele foi ainda mais explícito ao afirmar, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 2. Abro aspas novamente. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Fecho aspas. Existe um cântico que eu cantava na minha juventude, cuja letra é a seguinte: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Somente com o operar da sua palavra em nós
é que a beleza de Cristo poderá fazer-se notória em nossas vidas. A palavra de Cristo e o próprio Cristo só podem ser proclamados com eficácia por aqueles que se submetem ao crivo da sua verdade. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. É o que nos diz o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 21. Não há como proclamarmos a palavra de Cristo sem que primeiramente a pratiquemos. Por esta razão, nos advertiu severamente Tiago, no capítulo 1, no verso 22 da sua carta. Abro aspas uma última vez. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Fecho aspas. Meu querido, minha querida, algumas vezes a palavra que ouvimos da parte de Cristo vem de forma muito dura. Algumas vezes contraria os nossos desejos pessoais. Outras vezes abre feridas na nossa alma, nos quebranta. E outras vezes penetra a escuridão da nossa alma e manifesta os nossos erros de tal maneira que nos sentimos muito mal. Mas ela também nos consola, nos conforta, nos enche de esperança. Não obstante isto tudo, a palavra de Cristo é sim o que nos fortalece. A palavra de Cristo é libertadora, pois, como já afirmei exaustivamente, ela é a essência do próprio Cristo. E como ele mesmo afirmou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu querido, minha querida, reflita a respeito destas coisas. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado porque temos visto e reconhecido que a palavra do Senhor e o próprio Cristo possuem a mesma essência. É por isso que as Escrituras Sagradas nos dizem que a palavra se fez gente e habitou entre nós. O Senhor mandou o seu Filho ao mundo para nos dizer coisas, para mostrar o seu poder e sabedoria entre nós. E obrigado porque essa palavra é uma palavra fiel. E quando olhamos para os escritos bíblicos, nós sempre estamos contemplando a Jesus. Obrigado por essa palavra transformadora, que tantas vezes fala ao nosso coração de forma dura, muitas vezes nos quebranta, mas também traz esperança, traz consolo, nos revela o teu amor e por isso nós nos fortalecemos. Santo é o teu nome por isso, Senhor Deus, que possamos entender essa verdade, que o Senhor continua falando conosco e o Senhor quer sim que nós possamos entender e por isso é como se eu tivesse desenhado, mandando Jesus para falar conosco, morrendo na cruz, para mostrar o amor que tens para com todo o homem. Que possamos nos apropriar dessa verdade, nos apropriar da palavra, nos apropriar do próprio Cristo, para nossa alegria e salvação, e por louvor da tua glória. É a oração que nós fazemos dele, no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.